já era. Aliás, né, essa história de entender por que Nunes está subindo, né? Tem muita avaliação a respeito disso. Queria muito ouvir vocês sobre isso, porque Bolsonaro não entrou de cabeça ainda na campanha de Ricardo Nunes com propaganda no rádio e na TV, apesar de ele ter aparecido ontem nesse jantar. A gente vai trazer o vídeo disso também, ô Thales, mas só iniciando a análise, por que Nunes está subindo nas pesquisas? As pessoas estão se dividindo um pouco nisso. Alguns analisam que é pela presença do governador Tarcísio de Freitas. O governador Tarcísio de Freitas, ao contrário do ex-presidente Jair Bolsonaro, está mergulhado na campanha de Ricardo Nunes e justamente porque ele diz que outro cenário, se não Nunes na prefeitura, seria muito ruim para ele seguir no governo dele em São Paulo. Eu conversei com o governador agora pela manhã, inclusive já publiquei aqui na minha coluna justamente a fala do governador a respeito disso. O governador, ele traz um pouco de humildade, diz que não é por responsabilidade dele que o governador que o Nunes está subindo nas pesquisas, ele diz é por méritos próprios, a campanha dele está leve, o que não está muito, né? Vamos combinar que não está nem um pouco muito. Ele diz que a campanha dele está leve, ele diz que é pelos feitos dele e que não tem a ver com a presença do Tarcísio. Ele acredita, o governador Tarcísio, que o Bolsonaro faz sim diferença e aposta que ele possa aparecer mais na campanha de Nunes nos próximos dias, nessa reta final. Mas diz que até agora os feitos de Nunes é justamente por conta do próprio Nunes e não de Tarcísio. Ele é humilde ao dizer que ele não tem uma participação nesses números de Ricardo Nunes nessas últimas pesquisas de intenção de voto. Conversando também ali com integrantes da campanha de Ricardo Nunes a respeito de Pablo Marçal, já que há uma preocupação muito grande com o Pablo Marçal e o que pode vir a acontecer, né? Pelo menos tinha essa preocupação. Hoje o clima é um pouco diferente na campanha de Ricardo Nunes. Aspas que eu ouvi, parece ter perdido tração. Vamos ver. Isso relacionado a Pablo Marçal. E a sensação que eles têm é que há um desânimo. Essa onda Pablo Marçal parece que passou, foi o que eu ouvi. E já há um certo desânimo. É o que nós estamos sentindo. Então, esse é o clima um pouco da campanha de Nunes, que, claro, comemora e muito esse resultado, que não é um baita de um resultado, mas havia aí um receio de Pablo Marçal disparar nas pesquisas de intenção de voto. Já o governador, Tarcísio de Freitas, diz que são méritos próprios, vai seguir fazendo uma campanha intensa e aposta numa participação mais forte do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de Nunes nos próximos dias. O que você acha, Josias? O Tarcísio tem peso nessa subida de Ricardo Nunes? Tem peso, não é o único fator que eleva a intenção de voto do Ricardo Nunes, mas é um fator relevante, não é? Ele é bem avaliado, pesquisas mostraram, algumas delas, que ele tem um grau de aprovação acima dos 60%, né? Então, um governador com esse nível de reconhecimento tem, obviamente, relevância quando se posiciona numa eleição municipal, né? Agora, o prefeito leva vantagem também nesse processo, porque todo candidato à reeleição entra numa disputa com um diferencial que nenhum outro tem, que é a máquina, a engrenagem da prefeitura. E o Ricardo Nunes, sabendo que isso teria relevância, ele se organizou, se equipou, numa fase em que os prefeitos dispõem de muito dinheiro, ele transformou São Paulo num grande canteiro de obras. Então, ele se programou para que essas obras, que estavam ali protegidas atrás de tapumes, fossem exibidas justamente no processo eleitoral. E é o que está acontecendo agora. É muito surpreendente, por exemplo, que o prefeito tenha uma votação mais expressiva do que o candidato do Lula, o Guilherme Boulos, junto ao eleitorado mais pobre. Por que isso ocorre? Porque o eleitor mais humilde, ele é muito pragmático no seu voto. Ele não está muito preocupado com ideologia.
Ele está preocupado em ter um asfalto na frente da sua casa, ele está preocupado em ter um poste que ilumine a rua na hora que os seus filhos, a sua mulher vai sair para, ou o próprio marido da casa vai sair para trabalhar de madrugada, que a rua esteja mais bem iluminada. E o Ricardo Nunes levou asfalto, levou iluminação na hora, para essas regiões mais humildes, na hora do voto, na hora em que o eleitor está formando a sua decisão em relação à eleição. Vai ser muito difícil agora, porque não se trata apenas de esse eleitor votou no Lula em 2022, mas o Lula vai dizer: o meu candidato é o Guilherme Boulos, mas quem levou o asfalto para frente da casa do cidadão foi o prefeito, foi o Ricardo Nunes. Então você vai ter que convencer esse cara: olha, o sujeito que levou o asfalto aí não é o meu candidato, o meu é o outro. Então vocês vai ter que a consolidação desse voto vai ter o processo de revisão da cabeça do eleitor não vai ser simples, né? Então, ele tem a maior vitrine na propaganda eleitoral, tem mais de 60% do tempo de televisão e de rádio, e utilizou esse tempo para mostrar as obras que ele programou para levantar o tapume agora na hora da eleição, na hora da campanha, né? E os outros, o Guilherme Boulos, por exemplo, tem contra mais de 6 minutos de televisão do Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos tem 2 minutos e pouco de vitrine eletrônica, né? Então, é uma disputa desigual. E é muito curioso, porque o Ricardo Nunes tem, veja o que é a política, né? Ele tem esse tempo de televisão todo, que ele tem uma coligação de 12 partidos, e essa coligação controla lá na esplanada do Lula 3 ministérios. Política é isso. Então, outro teste que está se realizando agora, Fabiola, nessa eleição, é a disputa entre os meios tradicionais de comunicação, rádio e TV, e as redes sociais. O Ricardo Nunes levou um susto com a ascensão meteórica do Pablo Marçal, que, não dispondo de tempo de televisão, deu um salto na campanha. Parecia que ia imitar o Bolsonaro de 2018, que também não tinha televisão e, cavalgando ali só as redes sociais, ganhou a presidência da República, né? Agora, a televisão, que foi desimportante, ou que o Ricardo Nunes de 2018 era o Geraldo Alckmin. Tinha televisão de sobra e, no entanto, a televisão não fez diferença para ele. Está fazendo diferença agora para o Ricardo Nunes. Então, objetivamente, Fabiola, o Tarcísio de Freitas tem a sua relevância, mas o Ricardo Nunes está sendo beneficiado por esse conjunto de fatores. O dinheiro da prefeitura, as obras que ele está entregando agora, obras, algumas delas até politiqueiras, mas elas estão surtindo efeito, e o fator televisão, que permite a ele transformar essas obras num ativo que está sendo exposto na vitrine. Ô, Thales, o que eu ouvi lá na campanha de Nunes, né? A onda marçal parece estar passando. Foi justamente essa frase, né? A onda parece estar passando. Ele estacionou. E a pesquisa mostra o estacionamento mesmo. Mas o efeito surpresa já foi e ele não vai mais. Você acha que é isso mesmo ou não? Ainda pode surpreender nessa reta final? Acho que só se ocorrer algum fato novo, muito importante, muito forte, o Marçal consegue refazer o caminho dele. Muito difícil, muito difícil. O caso é o seguinte: realmente o Nunes vai sair dessa campanha devendo muito ao Tarcísio, dizendo: o Tarcísio foi decisivo para a minha campanha. Mas não foi só o Tarcísio. Também foi decisivo o trabalho que o próprio Nunes sempre teve, desde vereador, na periferia. Quando começou a campanha, eu me lembro que eu procurei o pessoal do MDB e disse: puxa vida, o Nunes, a Marta foi para lá, para o Boulos, o Boulos já era da esquerda, a esquerda tem acesso à periferia, a Marta foi uma prefeita com muita penetração na periferia. Isso vai ser uma tragédia para o Nunes. Aí me disseram: olha, ele é um vereador que sempre trabalhou a periferia.
A base política do Nunes sempre foi a periferia de São Paulo. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, ele tanto sabia disso, deu uma importância a isso, que na prefeitura encheu de obras a periferia também. Então, ele focou na periferia. Isso foi um foco muito importante. Então, tem o Tarcísio, tem a periferia, trabalho na periferia, tem o fato de ser governador, prefeito, ter a máquina a favor dele, e tem a televisão, que era outra coisa que todo mundo imaginava que a rede social a televisão não tem mais essa importância toda. Tem, ainda tem, ficou evidente que para campanhas eleitorais, TV e rádio, falei televisão, TV e rádio são ainda elementos de grande importância, especialmente tendo o arco de apoio e, portanto, o tempo que o Nunes teve. Então, ele teve aí 4 fatores fundamentais para esse avanço dele. Essa vai ser a dificuldade do Boulos daqui para frente. Furar essa bolha que é a nova onda. Agora a onda vai ser o Nunes. Ele tem que ver se essa onda passa, se não vira um tsunami, tentar, com o apoio do Lula, criar a sua própria onda. E esperar que Tabata, Datena no programa hoje, na Sabatina, disse que gosta muito do Boulos, mas que não vai declarar apoio a ninguém. Mas sabe-se lá, uma declaração dessa, de que gosta muito, se isso for bem explorado, mesmo que o Datena não peça votos, pode ser que ajude. Acho que vai ter um trabalho nessa direção, de trazer o eleitor do Datena, da Tabata, e tentar criar uma onda com isso, especialmente com Lula. Mas precisa trazer o centro